Associação dos Trabalhadores do IPT, o Comissão Nacional dos Trabalhadores Liberais Regulamentados, a Federação Brasileira dos Geólogos, o Sindicato dos Geólogos, o Sindicato de Ciência, Pesquisa e Tecnologia de São Paulo, SINTEPQ, os sindicatos de engenheiros e o mandato do vereador Eliseu Gabriel. Essa semana vai ter aí várias mesas, né, de hoje até o dia 22. Eu vou passar rapidamente como é a primeira mesa, como é que vai ser a programação da semana. Amanhã, das 11h30 às 13 horas, a mesa Habitação e Recuperação dos Assentamentos Precários. À tarde, das 2h30 às 16 horas, Tecnologia de Informação, Suporte às Políticas Públicas. Dia 21/10, das 11 às 13 horas, Meio Ambiente Urbano e Mudanças Climáticas. Das 14h30 às 16 horas, Inovação e Qualidade de Vida na Atenção à Saúde Pública. No dia 22, último dia, de manhã, das 11h30 às 13 horas, a mesa Energia e Mobilidade Urbana. E à tarde, uma mesa de fechamento, intitulada Desafios enfrentados pelo Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação em São Paulo, o que o Legislativo espera dos trabalhadores do conhecimento. E no final do evento vai estar sendo lida a Carta de Anchieta, que vai ser um documento que vai destacar toda a importância dessa semana para a ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento, em que vai mostrar, né, e colocar também à disposição, tanto do Legislativo quanto do Executivo, a importância dos subsídios técnicos para a estruturação, avaliação e implementação de políticas públicas em todas essas áreas, né, que foram abarcadas aí por essas mesas de discussão. Então, eu já aproveito para convidar todos a estar participando dessa semana toda. Dando início à nossa mesa, Gestão de Riscos e Desastres, eu queria apresentar os nossos palestrantes, que desde já eu registro os meus profundos agradecimentos. O geólogo Eduardo Soares de Macedo, pesquisador do IPT e doutor pela Unesp de Rio Claro. A geóloga Camila Dueles Viana, geóloga da Prefeitura do município de São Paulo, atua na Coordenação Municipal de Defesa Civil, a Divisão de Prevenção. Ela é mestre e doutoranda em Geologia pelo IGUSP. E o Fernando Rocha Nogueira, que é geólogo, doutor pela Unesp, professor da Universidade Federal do ABC e coordenador do Laboratório de Gestão de Riscos, a quem eu desde já agradeço. Queria agradecer também à comissão organizadora pela oportunidade de me dar a honra de estar aqui mediando esta mesa, a Débora Diogo, que está responsável pela relatoria e pelo suporte ao andamento da nossa mesa, ao mandato do vereador Eliseu Gabriel e à Escola do Parlamento. Uma informação geral, todas as apresentações e todo o conteúdo técnico deste evento vai estar no link do Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação no site da Câmara Municipal. Nós vamos começar com a apresentação dos nossos convidados, começando pelo Eduardo Macedo, depois a Camila, e culminando com a apresentação do Fernando.
E depois, com o tempo restante, até às 16 horas, nós vamos abrir para sessões de perguntas. Então, eu já solicito a quem queira, durante o andamento das apresentações, fazer perguntas, que utilize o chat, para que a gente possa trabalhar as perguntas e colocar aqui para os debatedores. Caso tenhamos perguntas e o tempo se encerre, depois nós vamos estar reunindo e se comprometendo a estar contatando aí e respondendo a quem as formulou. Então, dando início, né, eu queria abrir a palavra ao geólogo Eduardo Soares de Macedo. Eduardo, com a palavra, e obrigado pela participação. Obrigado, Ronaldo. Agradeço à organização pelo convite. Boa tarde aí a todos e todas que estão nos vendo. Eu vou compartilhar, então, uma breve apresentação com vocês. Vamos ver aí. Você por favor, me avise a hora que estiver aí já aparecendo. Já está, Ronaldo? Beleza. Bom, novamente agradecendo a organização do evento pelo convite. Eu pretendo falar com vocês um pouquinho sobre essa história dos mapeamentos de áreas de risco da cidade de São Paulo, né? Ela consideramos como uma importante ferramenta para a gestão dos riscos, e agora, com as mudanças climáticas, isso se mostra mais importante ainda, né? Nós vamos ter aí para frente já, segundo os estudiosos do assunto, já estamos observando, né, essas mudanças climáticas, e o prognóstico para a nossa região sudeste do Brasil, é de eventos extremos mais constantes, ou seja, um aumento do número de eventos extremos de chuva, provavelmente mantendo a quantidade final de chuva, mas esses eventos extremos como sendo um grave problema para as nossas áreas de risco, né? Então, já entrando um pouco no assunto, quando a gente fala aí dos deslizamentos, a gente acaba vendo esse tipo de situação que eu mostro nessa primeira foto, que é de Petrópolis, 1988. Essa fotografia, eu gosto muito dela porque ela mostra que um bairro de classe média alta até, né? O que também para nós é importante para demonstrar que a área de risco não é só as áreas pobres, não é só uma área de favela, como a gente habitualmente ouve, né? Mas também acaba afetando áreas onde você tem populações de mais alta renda, mas que estão em um ambiente que naturalmente já está sujeito a movimentos de massa, ao deslizamento. Então isso é importante, não é numa cidade, não é só a área pobre que pode ser afetada, também pode ser afetadas áreas de mais alta renda. E isso é importante para o planejamento urbano, para a gestão das cidades e para a gestão de riscos, né? Mas em São Paulo, um divisor importante, né, é o Nova República, de 89. Foi logo após a entrada na prefeitura da agora deputada Luísa Erundina, com uma equipe nova, com uma equipe com pessoas com muita relação com as populações mais pobres e, portanto, tendo uma proximidade com a área de risco, e nós tivemos, então, logo de cara, o Nova República, né? Morreram aqui 14 pessoas, e acabou fazendo com que a prefeitura, naquela época, contratasse um grande trabalho, que foi o primeiro levantamento de áreas de risco da cidade de São Paulo. Foi bastante interessante porque ele envolveu o IPT com um coordenador, um coordenador, consultor, assessor do trabalho, né, dando a sua metodologia, e empresas, né, empresas privadas da área de geologia e geotecnia trabalhando, né? Então, esse Nova República é um fato importante para iniciar os trabalhos em São Paulo. E aí você tem
na continuidade, né, um grande acidente que nós tivemos também na capital, aqui no Morro dos Macacos. Ele fica localizado lá na divisa com Diadema, né, na região ali do Sítio Eldorado. Quando você olha essa fotografia, essa parte superior aqui é Diadema já, né? Então ele está bem na divisa e vocês veem aqui um deslizamento grande no meio da obra de contenção que a própria prefeitura, em 2011, estava construindo, né? Então, infelizmente, durante a obra nós tivemos esse acidente que acabou vitimando aqui uma mãe e um bebê, né? Aqui na parte de baixo. A minha última transparência, lá no finalzinho da apresentação, eu vou mostrar o mapeamento original daqui, né? Bom, vamos falar um pouquinho dos mapeamentos, então, né? Para que na verdade, nós trabalhamos, né, com o mapa? Porque nós precisamos reconhecer esses problemas, e reconhecer não no sentido simplesmente de saber que ele existe, né? Mas de você ir a campo e mapear esse problema. Nós sabemos que a cidade tem muitos problemas. E esses problemas, eles só começam a ser resolvidos no momento em que você vai a campo e faz o seu mapeamento, reconhece que ele existe e em que condições ele está, né? E, no caso, com que nível de risco ele se encontra. Com isso em mãos, ou seja, você conhecendo o seu problema, isso vai permitir que você comece a pensar nas soluções. Então, ele permite a concepção de soluções. Quando você tem, então, o reconhecimento do problema com essas primeiras soluções, ou até soluções de detalhe, você já pode começar também a priorizar a intervenção, tanto com obra ou sem obra, inclusive lembrando que muitas das intervenções em áreas de risco são intervenções que a gente chama de estruturais, que é obra, né? Seja essa obra um muro de contenção, uma drenagem, ou até, no caso, uma urbanização, uma requalificação completa de uma área, ou até, em última instância, a retirada de moradores para um conjunto habitacional ou alguma coisa desse tipo. Ou seja, esses mapeamentos com as suas soluções permite, então, priorizar a intervenção, e essa priorização, inclusive, se dá pelo nível de risco, pela quantidade de famílias envolvidas em determinado trecho, e também por uma questão financeira. A gente sabe que as prefeituras se encontram, né, já há muito tempo com problemas financeiros, então você não consegue fazer tudo de uma vez. Não fazendo tudo de uma vez, você tem que priorizar aquilo que é mais importante, seja pelo nível do risco ou seja pela quantidade de pessoas envolvidas, e aí a parte financeira também vai aparecer na priorização ao mesmo tempo das questões sociais. Não podemos esquecer nunca disso. Nosso cliente final dos trabalhos é sempre a população. Portanto, ela deve ser ouvida, ela deve ter os seus anseios e as suas necessidades e os seus direitos respeitados no momento que se faz esse tipo de trabalho. E a gente tem usado essa metodologia que foi desenvolvida ali pelas equipes do IPT desde 1984 e adotada, né, pelo antigo Ministério das Cidades em 2004 como uma metodologia base, né, para o país todo aí. Então, o que se trabalha hoje no Brasil é fruto, né, dessa metodologia. É claro, a gente de 84, que já aí vamos aí com praticamente 40 anos, e 2004 aí também já com quase 20 anos, nós já modificamos a metodologia, já aperfeiçoamos com o nosso próprio aprendizado, né? Com aquilo que a gente foi percebendo que ela funcionava, aquilo que ela não funcionava, uma forma melhor de ser feita, uma forma melhor de apresentação. Então, ela já não é a mesma metodologia e ela já tem um desenvolvimento muito interessante, né? E o que a gente avalia? E aí a gente entra já um pouco no tema, né, da nossa semana de ciência e tecnologia, da nossa mesa, que é
a ciência e a tecnologia envolvidas no mapeamento e nas áreas de risco, né, nos trabalhos de área de risco. E aí você trabalha os tipos de processo. E processo é o tipo de deslizamento, né? Ele varia muito, né? Você pode ter blocos de rocha rolando, você pode ter solo, você pode ter várias, pode ter a chuva como um deflagrador, você pode ter aí algum vazamento como um deflagrador, ou o próprio trabalho das pessoas, né? Atuando sobre a área, fazendo corte e aterro. Então, é esse tipo de processo, e mais a sua probabilidade, a sua possibilidade de ocorrência, é observado. E é óbvio, a vulnerabilidade do assentamento também. Então, o tipo de moradia, se eu tenho uma moradia de madeira, que é muito vulnerável, né? Tem baixa resistência, quando sofre um deslizamento, ela pode ser destruída. Então, isso está na nossa conta também. Se eu tenho uma casa muito boa, e as distâncias, né, que essas moradias estão, ou seja, essa parte da ocupação, das características da ocupação, ao lado das características geológicas, de solo, de relevo, entram na conta também para a gente fazer o mapa. E o resultado, ele passa pelo potencial de danos. Então, se eu tenho uma casa destruída, com possibilidade de morte, ferimentos em pessoas, se eu vou ter uma casa apenas parcialmente destruída, se eu vou ter uma outra coisa que pode ser afetado, isso também entra na conta de tal forma que a gente, então, possa ter um resultado, né? Esse resultado é uma classificação de risco que no Brasil tem se usado esses 4 níveis, né? Que é baixo, médio, alto e muito alto, de 1 a 4, e que nós temos feito uma mudança na metodologia. Essa é uma novidade também de adaptação da metodologia. A gente está trabalhando o baixo e o médio, hoje em dia, como setor de monitoramento, ou seja, são aquelas áreas onde a prefeitura talvez não precise fazer grandes obras e ela não há necessidade de uma intervenção estrutural. Basta você ter um trabalho de monitorar constantemente essa área, monitorar a chuva na área, monitorar a ocupação para impedir e que ela possa causar mais problemas, educar no sentido de mostrar para as pessoas os problemas que você tem ali, como mitigar junto aos moradores, e mostrando aos moradores os momentos críticos que provavelmente ele deve sair de casa, contactar a prefeitura. Então, esse baixo e médio nós estamos chamando hoje de setores de monitoramento. Bom, mais detalhadamente, nós então trabalhamos, como eu havia dito a vocês, com os processos, né, que a gente tem aqui, a suscetibilidade, né, desse espaço geográfico aí ao deslizamento, aos movimentos de massa. Pode ser uma inundação também, não há diferença, né, quanto à forma de abordar. E aí, dentro desse estudo do meio, né, a gente vê geologia, geomorfologia, a parte geotécnica, o tipo de solo, presença de água. Então, isso é levado em conta. E, na vulnerabilidade, né, você pode imaginar que eu estou juntando essa, que tem esse nome suscetibilidade, com a vulnerabilidade, que é a ocupação, né? Moradia, se é de madeira ou alvenaria, se tem corte, aterro, as distâncias, né? Se eu tenho lixo, entulho, se eu tenho aí uma drenagem, uma água que corre da chuva que concentra em cima de um barranco, que pode acabar caindo, se eu tenho alguma coisa de esgotos, né? Uma qualidade também e eficiência das obras que alguém possa ter feito, né? Se o muro está bem feito, não está. Então, isso vai fazer o pacote da vulnerabilidade. Quando eu junto esses dois pacotes, eu já vou me encaminhando para esse risco, né? E o nível de risco, ele é determinado no final por esse último, uma coluna aqui, cujo nome aqui é parâmetros para decisão do nível de risco, e que são os sinais da movimentação. Então, eu sei que quando eu vou ter um deslizamento, ele vai causar ele vai ter alguns sinais. Então, por exemplo, se eu vou ter um deslizamento, ele vai ter uma trinca que vai se formar nos terrenos ou nas próprias casas, né? Eu posso ter um degrau, né? Um degrau que vai tendo um abatimento, né? Eu posso ter inclinação
árvores, de postes, de muros, né? Então, esse pacotinho final, ele vai me ajudar a classificar principalmente R3 e R4, alto e muito alto. Eu parto do pressuposto que esses sinais não vão aparecer no risco baixo e médio. E, portanto, significa que essa área não está nem no início da movimentação. Ela está uma área quietinha lá, que não tem nenhum sinal que está movimentando, por isso é que a gente coloca em setor de monitoramento. Quando eu tenho sinal, eu jogo então para R3 e R4. Bom, um pouquinho da história dos mapeamentos, porque isso é importante, que a Camila, na sequência dessa apresentação, vai falar um pouco sobre isso. Um pouco não, vai falar bastante, né? Sobre esse tipo de trabalho aqui na cidade de São Paulo. Em 1986, o IPT, quando nós tivemos aí a volta o fim da ditadura, início aí na redemocratização do país, nós tivemos aí a entrada do prefeito Mário Covas, né? Então, nessa época, o IPT fez um trabalho para a prefeitura, um trabalho, inclusive, que o próprio IPT se ofereceu e fez para a prefeitura gratuitamente, né? Como uma contribuição para o início dos trabalhos, né? Nós esperávamos, então, na época, que a Prefeitura de São Paulo iniciasse um trabalho nas áreas de risco. Então, o IPT acabou fazendo, são algumas poucas áreas, né? São, inclusive, materiais que nós temos muito pouco material em papel do que sobrou dele ainda, né? Era um material, não foi nenhum relatório do IPT, foram algumas fichas que foram entregues para a equipe da Prefeitura para ajudá-los no início do trabalho. Só que, em 89, depois do Nova República, com aquele trabalho que a gestão Irundina contratou, o IPT com as empresas fez aí mais ou menos 100 áreas de risco, né? Em 2003, quer dizer, 14 anos depois, nós retomamos esse trabalho, e aí junto com a equipe da Unesp. E aí, em vez das 100 áreas, nós fomos de novo nas mesmas 100 áreas e juntamos mais 110, né? É importante também salientar o seguinte, não quer dizer que entre 1989 e 2003, eu tinha 100 áreas de risco na cidade e depois eu tinha 210. Não, não é isso. Em 89, nós escolhemos, junto com a pessoal da prefeitura, 100 áreas principais. Nós tínhamos muito mais, né? Mas eram as 100 áreas principais. Em 2003, aí sim, olha, vamos escolher aquelas 100 áreas, vamos repetir para poder reavaliá-las, e vamos escolher mais 210. Em 2010, a gente não só voltou em todas as 210, como nós acrescentamos praticamente mais 200 áreas. E certamente, né, esse trabalho de 2010, que foi feito só pelo IPT, nós voltamos em algumas áreas que estavam resolvidas a partir do mapeamento de 2003. Entre 2003 e 2010, algumas áreas foram resolvidas, como, por exemplo, áreas, por exemplo, ali na região do Rio Pequeno, uma das áreas de lá, ela foi totalmente transformada em um conjunto habitacional. Então, uma das isso é excelente, né? Isso é um excelente sinal de que o trabalho vai andando sempre, né? Está sempre funcionando. E de 2003 para 2010, eu tenho esse dado, e depois a gente, após 2010, continuando os trabalhos da prefeitura, existem muitos casos mesmo, de áreas que tiveram a sua solução final aí, resolveu. Né? Então, entre 2010 e 2021, a prefeitura, a equipe da prefeitura, que aqui no nosso trabalho de hoje está representado pela Camila, essa equipe vem trabalhando na atualização dessas áreas, inclusive acrescentando mais novas áreas. Né? Estima-se, por exemplo, que a cidade de São Paulo passe de 1.500 favelas, né, das quais aí pelo menos umas 500 sejam problemas de deslizamento, mais um tanto desse 500 talvez com inundação. Esse número não tenho certeza absoluta, né? Mas significa que, embora a gente ultimamente tenha observado um aumento do número de áreas,
essas áreas muitas dessas áreas existem já há muitos anos. E a gente vem trabalhando vagarosamente com um número maior de áreas, né? De 189, passamos para 210, 400 e tanto, e eu sei que a prefeitura, a equipe da prefeitura tem trabalhado na revisão e vistoriou novas áreas aí, né? E em 2010, então, 407 áreas, vocês veem praticamente espalhado, né, por toda a cidade, né? A Zona Sul aqui com mais áreas, seguido aí da Zona Norte e Zona Leste, e um pouquinho só de áreas na Zona Oeste, é claro, porque a Zona Oeste conta ali com os bairros Pinheiros, Vila Madalena e Butantã, então são bairros mais consolidados que acabam tendo menos áreas de risco, né? E aqui, no número de subprefeituras, vocês vão ver aqui, olha, o destaque da Zona Sul, né? Campo Limpo, Capela, e você vai observar também aqui eu estou procurando, né? São Mateus, né? São Mateus não. M-Boi, né? Que é 50, é onde nós tínhamos mais áreas. Vocês veem aqui, olha, Parelheiros, que é uma área rural, pouco ocupada, já tinham 11 áreas, mas M-Boi 50. Quando você vem aqui, Campo Limpo 32 e Capela 42 áreas, né? Muitas dessas áreas já foram mexidas pela equipe da prefeitura, principalmente ligada àquela história da represa Billings, né? Aqueles trabalhos da defesa das águas, vai aparecer também algumas áreas que foram recuperadas. E você vai ter zona leste, né? Você vem aqui com Sapopemba, com essas 8 áreas, algumas delas muito complicadas, né? Muito complicadas. 20 áreas São Mateus, eu tenho inclusive umas fotinhos de São Mateus lá, turma do Jardim das Flores, lá Parque das Flores, né? Vamos lá, então, só para ter uma ideia aqui na nossa pizza, né? Então, os setores aqui, a gente com a maior parte em setores aqui de riscos 1 e 2, né? Metade praticamente das áreas, e um pouquinho aqui de R4, que é o mais complicado, e mais com 38% de R3, né? Quando eu venho aqui no total de moradias, vocês vão ver quase 30% das moradias das áreas levantadas, né? Não da cidade, mas das áreas levantadas, já em R3 e R4, que é uma quantidade, aqui vocês veem, na época, praticamente 29 mil moradias em R3 e R4, né? O que é muita gente, né? 29 mil moradias, vocês multiplicarem isso aqui por 4, por exemplo, isso aqui vai praticamente aqui a 30, vai a 120 mil pessoas. É uma cidade de médio porte na capital de no estado de São Paulo, né? Então, uma cidade de médio porte é só de moradores em áreas de risco alto e muito alto na cidade de São Paulo. E aí, alguns exemplos, já para a gente ir encerrando a fala. Esse aqui é um exemplo como fica a carinha do mapa, né? E ele vai aqui, esse inclusive é Sapopemba hoje, né? Que ele estava antes, ele estava em Vila Prudente, né? Ele já virou Sapopemba. E aqui você tem o Madalena, que é uma das áreas mais complicadas que você tem lá, né? Que agora, inclusive, ao que parece, a prefeitura está mexendo lá. Você tem aqui as beiradas de córrego, né? Isso aqui é Zona Leste, né? Zona Leste tem muito córrego, né? Muito córrego e muita área em beirada de córrego com problema de erosão, mostrando aqui para vocês, né, na foto. Vocês veem aqui, né, erosão da margem, né? A gente chama de solapamento de margem, com queda das moradias dentro dos rios aqui, a qualidade da vida das pessoas, qualidade de vida aqui muito ruim, né? A pessoa mora praticamente, às vezes até dentro desse esgoto a céu aberto aqui, né? E aí, aqui, como eu havia prometido, aqui o Parque das Flores, em São Mateus, ele é vizinho, né? Vizinho de Mauá, e é onde a gente, se eu não falha a memória, tivemos a última morte, né? Aqui em São Paulo, 2019, uma criança morreu aqui exatamente nessas áreas aqui do Parque das Flores, né? E ainda a gente utilizava, e vocês vão ver agora que a gente não utiliza, vocês estão vendo uns R's aqui, né? Nessa situação que está num deslizamento, com casas,
São 5 casas no topo do deslizamento onde a gente propôs a remoção direta. Quer dizer, o IPT propôs à prefeitura que removesse essas moradias aqui. É algo que a gente já não está fazendo mais, né? Eu vou explicar para vocês aqui já na sequência. Aqui as fotos de perto, né? Para vocês conhecerem um pouco mais a situação já em baixa renda. A primeira foto em alta renda e agora já baixa renda, nossa situação aqui. E aí, a foto do mapeamento lá do Sítio Dourado, né? Do Morro dos Macacos, onde exatamente aqui, ó, isso aqui foi tudo feito obra, né? Que vocês viram, né? As obras sendo feitas aqui nesse trecho. E aí você tem um rompimento aqui, ó, pegando uma casa e matando a mãe com o filho, né? Aqui em cima já é Diadema, né? E aí, o que a gente andou fazendo na metodologia que é importante? Nós já ajustamos a classificação, incluindo o setor de monitoramento, e como eu estou dizendo a vocês, a gente não está indicando mais a demolição de moradias, né? A explicação é muito simples, né? Quando eu faço um mapa, eu tenho vários níveis, né, de certezas no meu mapa. Então, por exemplo, eu trabalho na geologia, eu trabalho com solos, eu trabalho com relevo, e os meus mapas, eles são mapas que têm um nível de incerteza, alguns deles, inclusive, um nível de incerteza grande, né? Quando eu vou a campo, eu tenho muitas incertezas. Um delas, por exemplo, é que eu olho a moradia e eu não sei como ela foi construída, né? Não fui eu que construí. Então, não sendo eu que olhei, eu não tenho as moradias não têm projeto, eu não sei se ela tem fundação boa, se o material bem assentado, se eu tenho os pilares, ou seja, eu tenho um erro, né? Uma incerteza, né, na verdade, grande sobre a qualidade das moradias. E aí eu começo a juntar incertezas. O problema é que quando eu transformo isso num mapa e faço um desenho como eu mostrei para vocês agora, esse desenho ele deixa de ser um mapa com incertezas, e como ele tem o carimbo lá do IPT, no meu caso, é a minha assinatura, e ele está todo bonitinho, ele vira verdade na mão do prefeito. Então, o meu mapa, que tinha muitas incertezas, ele se transforma num mapa que contém a verdade, né? A verdade técnica está no meu mapa, só que não é verdade, né? Não é isso. Aquele mapa está no papel, ele continua com todas as incertezas. E aí eu, fazendo uma visita, que é uma visita breve, uma vistoria breve para as áreas, eu não tenho condições, na verdade, de indicar que uma casa tem que ser demolida. Porque a demolição é a medida mais drástica que você pode tomar dentro de uma área de risco, que é você tomar a decisão de destruir a casa de uma família. Essa decisão drástica, o técnico, principalmente quem vem de fora, não tem direito de fazer isso. E ele não tem nas mãos as certezas totais que possam dizer para ele: olha, com certeza, meu amigo, você pode mandar demolir que essa casa vai cair. Eu não tenho isso. Só quem pode determinar se uma casa vai ser demolida é a prefeitura. Em última análise, é o próprio prefeito, que recebeu da população um voto de confiança para que ele administre a cidade e faça na cidade o que a prefeitura achar que é melhor para a cidade. Então aí vai entrar uma análise técnica, que eu vou ajudá-lo, mas vai entrar uma análise financeira, vai entrar uma análise social muito forte, porque ele está destruindo a casa de uma pessoa, e vai entrar também uma análise política, que envolve todas as questões políticas com essa população, com os compromissos da prefeitura, com as políticas e com os seus programas, os quais eu não tenho atuação sobre todo esse pacote. Eu, como técnico, que faço o mapa. Então, cabe ao prefeito e aos seus prepostos, que são os secretários e
os seus funcionários, em última análise. Né? Então, por isso, o IPT não indica mais. Eu indico uma obra, então eu vou sempre indicar uma obra para mitigar o risco. Se essa obra é grande ou pequena, vai depender do tamanho do risco. Mas essa decisão vai ser da prefeitura no final. E a outra mudança é a necessidade de incluir a questão de mudanças climáticas. Eu tenho que trabalhar com a questão da mudança do regime de chuvas. A chuva é o maior causador do deslizamento. Né? Bom, esse é um pacote. Essa aqui é um caso, né? Esse é um desafio, né? Imaginar que você tem que trabalhar numa área dessa, totalmente adensada, né? Não tem espaço nenhum e você tem que melhorar a qualidade. Então, como é que faz isso na cidade, né? Como é que eu melhoro a qualidade de vida e dou futuro e dou uma condição de melhor futuro para uma criança que está brincando no esgoto numa área de favela? Provavelmente, eu acredito nisso firmemente, o meu cliente hoje é essa criança, ou então essas crianças aqui. Os pais e as mães deles foram meus clientes e talvez eu não tenha, nós, né, nós enquanto sociedade não tenhamos conseguido tirá-los, né, dessa situação, dar uma melhor condição de vida e os filhos deles já estão aí, assim como está esse nosso super-homem aqui, né? Então, ao final, eu acho que a gente está trabalhando para essa criançada aqui. E essa criançada, se nós não darmos as oportunidades para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida, só sendo, então, um super-herói aí, só sendo um super-homem como esse molequinho aqui. Né? Então, essa era a minha fala, né? Agradeço novamente a organização. Aqui meu contato, né? O ex-Macedo IPT-BR. Se alguém quiser conversar mais tarde, adicionalmente, sobre esses assuntos, fico agradecido também, agradeço a atenção de todos. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Duda. Acho Devolvo que a palavra. foi importante mostrar o papel das instituições de pesquisa, no caso do IPT, com todo esse histórico aí que você apresentou na questão dos mapeamentos, né, em que outros profissionais, outras instituições também participaram. E vamos dar o gancho agora para a apresentação da Camila, né, que vai mostrar que a partir daí, de todo esse trabalho, né, inclusive o Fernando e outras pessoas participaram nesse histórico todo, como que hoje, né, a equipe de geólogos da prefeitura está trabalhando essas questões, destacando também que, a despeito de que muitos gestores acabam enxergando que o mapeamento é a coisa crucial da gestão do risco, mas ele é o ponto de partida para uma série de outras ações, né, que depois na apresentação do Fernando ele vai dar uma amarrada, e também lembrar que a gente também tem essa questão dos ritos hidrológicos e também dos tecnológicos, e que muita coisa que está se fazendo hoje, que a Camila vai apontar, teve como ponto de partida essa experiência toda acumulada nos mapeamentos geológicos. Então, eu abro a palavra agora à Camila, a quem eu agradeço, e também parabenizo aí toda a equipe dos novos geólogos da Defesa Civil, que pegaram o bastão dos antigos, né, e tocaram esse trabalho, que é extremamente importante para a cidade. Então, com a palavra, Camila.
Camila, eu acho que você está com o som desligado, não? É isso. Acho que ela está com algum problema. E agora vocês me ouvem? Não. Agora está ok. Era o microfone. Tá com problema no som? Não. Senão eu Não, tiro agora o está ok, fone. Camila. Ok? Tá bom. Mas desde o começo a gente não discutou. Então, se você quiser retomar, é melhor. Então, retomar do começo. Desculpa, vou começar do começo. Então, eu sou a Camila, trabalho na divisão de prevenção da Coordenação Municipal de Defesa Civil, que é parte da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Então, eu queria agradecer o convite por estar presente aqui nesse evento e poder mostrar um pouco do trabalho que a divisão de prevenção desenvolve. Então, o meu objetivo vai ser mostrar algumas dessas atividades e como essas atividades se relacionam com a gestão dos riscos na cidade. Então, o ciclo da gestão de risco ele é dividido aí em algumas etapas, né? E a divisão de prevenção ela atua principalmente nessa etapa de prevenção, que é onde é feito o diagnóstico e a análise dos riscos. Então, é nessa etapa em que é produzido o mapeamento, né? Esse mapeamento que o Eduardo contou, todo o método e toda a história. Mas o mapeamento ele não se encerra aí, né? Esses produtos, esses mapas, essa delimitação do risco, ele serve de base para as outras etapas do ciclo, né? Então, também para as etapas de mitigação, na proposição proposição e execução, né, de obras preventivas, e também na preparação, através dos planos de contingência, que vão preparar tanto a comunidade quanto os órgãos da prefeitura para atuar na situação desse risco se tornar um desastre, né? A divisão de prevenção, ela mapeia alguns riscos. Então, eu separei aqui os riscos que são os naturais, né, que têm maior relação justamente com as condições do clima, né, com as chuvas intensas, que é o risco de deslizamento e solapamento, então, que tem origem em todo esse histórico que o Eduardo comentou, e o risco de enchente e inundação. E tem um outro grupo, né, de riscos, são os riscos tecnológicos, que eles se relacionam principalmente com a atividade humana, e hoje a gente trabalha com o mapeamento desses riscos em áreas próximas a dutos da Transpetro e da rede de distribuição de gás da Comgás, e nos prédios ocupados. Eu vou começar falando do risco de deslizamento e solapamento. Então, esse mapeamento, né, às vezes algumas pessoas tratam ele como o risco geológico, ele abrange esses dois riscos, e como o Eduardo comentou, foram várias etapas, né, foram vários marcos e vários momentos em que esse risco ele foi mapeado na cidade. E também, como ele comentou, ao longo do tempo, novas áreas foram identificadas, mas esse processo natural, né? As áreas algumas áreas surgiram, mas algumas se consolidaram. Então, o último mapeamento que tinha sido realizado na cidade foi esse do IPT, que foi o último que o Eduardo comentou, que foi entre 2009 e 2010. A partir de 2015, a prefeitura tentou, né, começar a revisitar essas áreas, essas 407 áreas, para ver como estava a situação ali 5 anos depois. Mas a equipe ela era muito pequena, era uma equipe reduzida, então isso não ganhou ali muita velocidade. Na gestão de 2017 a 2021, a 2020, né, atualizar essas 407 áreas entrou no plano de metas. Só que só foi a partir de 2018, quando chegaram os geólogos do concurso de 2015, né, que esses geólogos foram chamados para a divisão de prevenção, que o corpo técnico ele aumentou, e aí a gente conseguiu dar um andamento, né, dar uma acelerada nesse processo de revisita das áreas. Então, foram revisitadas as 407 áreas do IPT, e também foram identificadas novas áreas. Então, é importante a gente entender que não significa que de 2010 a 2021 o trabalho de mapeamento da prefeitura parou, né? Então, as áreas continuaram sendo vistoriadas, o que não teve, né, o que teve a partir só de 2017, foi esse esforço de sistematizar essas informações e produzir tanto os relatórios quanto os mapas para que isso ficasse disponível para a população. Então, esses mapeamentos anteriores, os relatórios eles eram usados principalmente pela própria prefeitura.
Então, para isso foram pensadas algumas estratégias, né? Os relatórios foram separados por área, e a gente começou a usar uma estratégia diferente. Então, nesse período que acabou agora no início de 2021, foram revisitadas as 407 áreas e incluídas algumas outras áreas, então totalizou 489 áreas que foram mapeadas. Eu não trouxe nem muitos dados, né, sobre esse mapeamento, porque o foco aqui era mostrar como que isso está avançando, né? Então, nesse processo, além das áreas que tinham sido mapeadas pelo IPT, algumas delas sofreram intervenções, então elas continuam sendo contadas no mapeamento por uma questão de monitoramento, para saber se essa obra ela continua lá numa condição segura. Então, eu trouxe 2 exemplos, né? Esse da Freguesia do Ó, do Parque Linear do Bananal Canivete, que foi uma obra entregue em 2010. Então, você tem aqui a imagem de como estava esse parque em 2019. Então, era uma área mapeada lá de 2003, que passou por uma intervenção, e hoje a gente considera que essa área ela pode ser, essa atualização ela pode ser encerrada porque ela se estabeleceu numa condição de segurança para a população. O outro exemplo que eu trouxe é dessa área de Três Marias, no Boi-mirim. Então, em 2015, a situação da encosta era essa, já em 2020, aqui tem uma imagem dessa obra de contenção de grande porte sendo executada. Então, esse mapeamento ele tem esse papel de servir de subsídio para outras ações da prefeitura, sejam obras de contenção, reurbanização. Então, é um instrumento para o planejamento, né? Então, a cidade vai usar isso para definir as suas ações, e aí, como o Eduardo disse, as prioridades, onde os recursos vão ser empregados. E aí eu trouxe as 2 principais novidades, né? Então, todo esse conhecimento que veio sendo carregado dos mapeamentos anteriores, ele teve que encontrar maneiras da gente agilizar esse processo e também utilizar de ferramentas tecnológicas, né, para facilitar o trabalho e esse trabalho ficar com uma maior qualidade. A primeira novidade foi o uso dos drones. Então, em parceria com a Dronepol, que também faz parte da Secretaria de Segurança Urbana, os drones foram usados para fazer aquelas imagens aéreas, né, ao invés dos helicópteros. Então, o drone ele tem um menor custo em relação ao helicóptero, ele dá uma maior autonomia, né, porque é mais fácil você se deslocar com o drone, só levar o equipamento até a área para fazer esse voo. Isso também traz uma maior agilidade na coleta dos dados, então isso confere uma maior flexibilidade no geral, né? Essas imagens, elas são utilizadas pelos técnicos justamente para ajudar, né, na delimitação, na avaliação. Algumas áreas são de difícil acesso, então isso dá um panorama geral, principalmente em encostas que são muito íngremes. É importante ter isso no relatório, até porque esse é um documento, como eu disse, que vai subsidiar outras ações. O drone ele também permitiu que a gente gerasse ortomosaicos. Algumas áreas, então a cidade tem um levantamento de alta resolução que foi feito em 2017, que foi usado como imagem base, né, para a gente fazer a delimitação dos setores de risco, produzir os mapas de risco, mas algumas áreas elas foram ocupadas depois de 2017, depois desse levantamento. Então, para a gente ter um dado de maior resolução, onde a gente conseguisse fazer uma delimitação maior dos setores e até se locomover, né, durante o campo, durante as vistorias, o drone foi usado para fazer imagens que produziram esses mapas, né, esses mosaicos, para essas áreas, para a gente conseguir fazer a delimitação. E aí, uma outra novidade importante foi a incorporação e o uso, né, do sistema de informação geográfica. A gente usa o QGIS, que é um software livre e gratuito, então os técnicos foram capacitados e buscam cada vez mais como usar esse sistema para integrar todas essas informações, para que toda essa delimitação, todos esses mapas, eles já são produzidos de forma digital, de forma georreferenciada no espaço, né? Eles têm ali uma localização no espaço. E dessa maneira a gente consegue sobrepor essa delimitação do risco com outras informações espaciais da prefeitura, como o limite dos assentamentos precários, ou a área de abrangência de uma obra, áreas de proteção, os próprios limites definidos no plano diretor. Então, a gente consegue fazer esse cruzamento das informações com mais facilidade.
Isso também permitiu, né, que esses dados eles fossem disponibilizados no portal GeoSampa, que é o portal oficial, né, de disponibilização dos dados da prefeitura. Então, agora, né, qualquer pessoa pode ter acesso tanto aos relatórios das áreas, um para cada área de risco, quanto à delimitação. E isso é atualizado mensalmente. Então, esse conhecimento e essa experiência e essa equipe técnica que se formou usou toda aquela bagagem, né, e pensou em como agilizar o processo, então tornar esse processo mais transparente também para as pessoas. E então, mensalmente, né, todo primeiro sábado do mês, essas informações são atualizadas no portal, com referente às últimas atualizações que a gente fez. Então, ao invés da gente ter aqueles marcos, né, como o Eduardo mostrou e como eu mostrei na minha imagem, a ideia é que isso se torne um processo constante. Então, que a prefeitura, ao invés de celebrar esses contratos, os convênios para eventos, digamos assim, de mapeamento, que isso seja incorporado como um processo contínuo da prefeitura, né, que ela tenha autonomia para manter esse mapeamento atualizado. E aí, o segundo tipo de risco, né, que está em desenvolvimento, o mapeamento, é o risco de enchente e inundação. Então, diferente do mapeamento geológico, que trouxe, né, uma bagagem de estudos anteriores, de áreas anteriores, esse mapeamento, para os assentamentos precários do município, ele é pioneiro. Então, o método ele teve que ser desenvolvido, ele se embasou muito na ciência, na literatura, em conversas com universidade, com especialistas, no próprio método proposto pelo IPT lá no documento do Ministério das Cidades, e também em como aperfeiçoar isso, e de uma maneira que incorporasse os dados que a cidade tem, que são dados de altíssima resolução. Então, o objetivo é identificar as áreas que são mais vulneráveis a esses processos hidrológicos e que precisam de intervenção. Então, para esse projeto foram selecionadas, a princípio, 20 bacias hidrográficas prioritárias na cidade, que foram usadas tanto como áreas teste, né, para poder desenvolver esse método, e que serão as primeiras, né, a serem investigadas. E como esse é um trabalho complexo, né, que envolve você visitar todos os assentamentos precários, né, do município que possam ter ali que tenham uma suscetibilidade para inundação, para poder classificar esse risco, então o trabalho ele foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa, ela se usou bastante da tecnologia, então usou o modelo digital de terreno, que foi desse levantamento a laser, né, de 2017, usou programas gratuitos, que são oferecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o modelo REND e o TerraView, para fazer esse mapa de suscetibilidade, né, que são essas manchas em azul aqui nessa imagem, que são as áreas que são naturalmente suscetíveis a esses processos de enchente e inundação. Aí também usando o sistema de informação geográfica, né, com software livre, isso foi cruzado com os limites dos assentamentos precários. E isso definiu as áreas-alvo, né, em que os técnicos vão fazer a vistoria em campo. Nessa etapa também foi feita a preparação de um formulário digital para vistoria em campo, que as informações o técnico coleta na hora e elas são salvas na nuvem, e também já sai tudo georreferenciado para facilitar essa análise espacializada. E também vai ser utilizado o drone para a mesma finalidade de produzir essas imagens de alta resolução, onde for necessário para poder fazer a delimitação dos setores de risco. A segunda etapa do mapeamento é propriamente a vistoria de campo, né, que já vai munida, então aqui na imagem, já vai munida tanto desses mapas de suscetibilidade quanto de tablet ou celular, para poder entrar com os dados das características, né, que vão ser observadas nas ocupações. Então, com essas informações daquilo que é observado em campo, das características das construções, de entrevista também, né, de conversa com os moradores, é feita a delimitação dos setores e é produzido um relatório. E aqui é interessante a gente lembrar que a análise desse risco, ela não é feita pela subprefeitura. Então, como o Eduardo comentou, ele mostrou algumas áreas, e essas áreas para o IPT, né, para o mapeamento geológico, a gente divide pelo limite da subprefeitura.
mas o risco hidrológico, ele respeita o limite da bacia hidrográfica. Então, esse produto, né, esses relatórios, eles têm que ser tratados no contexto da bacia hidrográfica. Então, tem que ser, tanto que a nomenclatura foi toda pensando nisso, né, que essas áreas, elas têm que ser tratadas meio que em conjunto para você conseguir solucionar o problema. E aí, passando para os riscos tecnológicos, então, o risco relacionado a adultos, também por causa do plano de metas, né, de 2017 e 2020, existia a meta de fazer a identificação e classificação de risco de áreas vulneráveis próximas à faixa de duto da Transpetro. Então, também era um método que não existia, né? Então, foi feita toda uma pesquisa e, juntamente, os técnicos todos se reuniram e teve uma grande discussão de como fazer essa classificação. Então, usou do sistema de informação geográfica de novo para cruzar as informações do meio físico, né, de geologia, de relevo, com características socioeconômicas. E aí foi escolhido o IPVS, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, para poder fazer uma pré-seleção das áreas, né, porque a faixa de dutos ela é muito extensa na cidade, então foi feita essa pré-seleção com base na criticidade e vulnerabilidade das áreas. E aí foram definidas áreas-alvo, onde foi feita também, de novo, a vistoria em campo, que vai lá identificar as características, né, da vulnerabilidade da área e de perigo, e vai aplicar uma matriz de risco que também foi desenvolvida pela Divisão de Prevenção. Esse foi um trabalho, né, ainda é um trabalho muito interessante desenvolvido junto à Transpetro, que também promoveu ações junto às comunidades para tratar da percepção do risco e para tratar especificamente dos riscos associados à rede de dutos. E a ideia é que no município de São Paulo, esse risco ele seja tratado como um ciclo, né? Então, passando desde a Câmara Temática Metropolitana, envolvendo a articulação com os outros órgãos, e chegando até essa informação de detalhe ali do mapeamento do risco local. Então, a ideia é que seja seguido o mesmo método agora para a rede de distribuição de gás da Comgás, né? Então, também já está sendo feita essa tratativa para esse mapeamento avançar. E aí, um último mapeamento que a gente desenvolve são as vistorias em prédios ocupados. E aí, a motivação principal para isso começar foi o incêndio e o desabamento do Wilton Paes de Almeida. Então, foi instituído um grupo técnico intersecretarial, que é composto por representantes de 9 secretarias. E esse grupo fez um levantamento dos prédios ocupados na cidade e identificou 51 prédios que tinham a necessidade de ter essa vistoria, né, para avaliação da edificação. E para esses 51 prédios são feitas vistorias técnicas conjuntas entre a Secretaria de Habitação e a Divisão de Prevenção, e são avaliadas as características da ocupação, como instalação elétrica, manifestações patológicas, o sistema de combate a incêndio e as condições de segurança. Com isso é feito um relatório, né, indicando essas características e medidas que podem ser tomadas para mitigação, redução do risco, e esse relatório é encaminhado para que sejam tomadas as devidas providências em relação ao que foi observado. E aí, é claro, né, são vários riscos, então esses 4 são os mapeados, né, e vocês viram que teve um grande esforço justamente dessa equipe técnica de usar o conhecimento científico, de tentar aproveitar ao máximo o que a gente tem de infraestrutura tecnológica para produzir esses dados, mas esses dados eles não se encerram aí, então vão desde a aplicação local ali da obra, mas eles também servem de base para as políticas públicas em geral. E aí eu trouxe 2 exemplos de planos municipais, né, que têm discussões mais recentes. Então, o primeiro é o Plan Clima, então como o Eduardo já apresentou também, existe essa perspectiva da mudança do clima e a cidade tem que estar preparada, né, para enfrentar essas mudanças que estão por vir. Então, esse plano foi elaborado ao longo de mais de 1 ano e a Divisão de Prevenção participou dessa elaboração, contribuiu tanto com o mapeamento de risco geológico, quanto com dados de ocorrências que a Defesa Civil tem registrada, para subsidiar a elaboração dos documentos, né, que
deram base ali para a elaboração do Plano Clima. E está previsto nesse plano também uma ação de adaptação e que visa justamente fortalecer o sistema municipal de defesa civil, para a gente estar, para a cidade estar mais preparada para enfrentar essas mudanças. E o segundo instrumento é o Plano Municipal de Redução de Riscos. Ele está previsto na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e também está previsto no Plano Diretor Estratégico do município. E esse é um plano que ele propõe medidas estruturais e não estruturais, então as obras, né, mas também medidas que estejam relacionadas à preparação da comunidade, né, preparação e conscientização da comunidade, fiscalização e monitoramento, para a redução do risco. E esse plano também contém estimativas de custos e os critérios de priorização para essas intervenções. Esse é um plano extremamente transversal dentro da estrutura da prefeitura, onde as atribuições elas estão disseminadas entre as secretarias. Então, para isso, exige, né, esse esforço da prefeitura como um todo, para que esse plano seja elaborado, não só elaborado, mas eu digo construído em conjunto por todas as secretarias. E aí foi reunido um grupo de trabalho com essas secretarias que foi identificada a interface, justamente porque já começou a discutir a estratégia para a elaboração desse plano e quais vão ser os critérios técnicos que vão ser usados. E aí, já indo para o final, então, o mapeamento, né, esses 4 mapeamentos, é só uma parte das atividades que a Divisão de Prevenção realiza, e que a gente tenta incorporar cada vez mais essas inovações tecnológicas para melhorar o serviço prestado para a população. Então, 2 outras atividades, e aí só mencionando, que receberam recentemente o reconhecimento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil como boas práticas, né, foi a elaboração do plano de contingência, que a gente criou uma ferramenta para automatizar esse processo e para a gente conseguir fazer planos de contingência que realmente estejam pensando na realidade local de cada uma das áreas. E o curso de formação de professores da rede municipal, que por causa da pandemia ele foi transposto, né, para a modalidade à distância, e que no ano passado a gente conseguiu formar centenas de professores nessa temática, que também foi um esforço colaborativo entre a Defesa Civil, entre a Secretaria do Verde, entre a Saúde, enfim, entre vários órgãos, e a Educação, entre vários órgãos da Prefeitura para poder formar esses professores em temas relacionados à Defesa Civil, mudanças climáticas. Então, isso tudo, nosso objetivo é justamente trabalhar para fortalecer essa cultura preventiva, evitar que esses desastres aconteçam, isso é benéfico para o município, mas também está alinhado com estratégias mundiais, como, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é um dos temas aí desse evento que a gente está participando. Era isso. Obrigado, Camila. Acho que foi interessante a tua apresentação, que deu um gancho, né, do quanto vocês evoluíram enquanto grupo técnico, né, em toda a questão que o Duda apresentou, e também dá um gancho, né, da importância de vocês estarem aportando essas informações no GeoSampa. Inclusive, vai ter a apresentação do GeoSampa amanhã, às 2h30, na mesa Tecnologia de Informação e Suporte às Políticas Públicas, que acabam tornando uma ferramenta importante aí para a gestão de risco. Então, a gente vê que avançou bastante, né? Agora, o que é importante é ter uma avaliação se esta gestão de risco e desastre, né, que teria que estar na cabeça, está no lugar onde ela deveria estar, né, dentro de uma grande cidade, né? E aí eu abro a palavra para o Fernando contextualizar toda essa questão, até em cima da experiência do trabalho que ele vem desenvolvendo lá no Lab Gris, porque acho que um dos objetivos nossos é apontar para a municipalidade, para a Câmara dos Vereadores, caminhos de como implementar e fortalecer as políticas públicas de gestão de risco. Então, Fernando, com a palavra, e obrigado aí pela tua participação. Legal. Como é que eu compartilho aqui, Marcelo? Aperto o screen? Está compartilhada? Oi? Tá, ok. Então, boa tarde para todos e todas. É ótimo poder
tanto escutar o Duda, que é companheiro de belíssimas e longas jornadas, desde há muito tempo, e ver toda essa força de juventude da equipe de profissionais da Prefeitura de São Paulo. E a minha contribuição na conversa, Ronaldo, ela é um pouco no sentido de trazer mais problemas para a gente enfrentar, né? Eu acho que quando, em 1928, quando essa equipe de engenheiros da Prefeitura de Santos, engenheiros extremamente qualificados que trabalhavam na Prefeitura, sobem o Monte Serra para olharem esse enorme degrau de abatimento, eles não tinham a menor noção dessa fórmula que me orienta há tanto tempo do que é risco, né? De tal maneira que eles não tiveram a menor condição, embora fossem a expressão da ciência naquele momento, eles não sabiam que 10 dias depois, tudo isso, 150 mil metros cúbicos de solo e rocha, iam cair e destruir parte da Santa Casa de Santos, matar 80 pessoas, enfim, fazer um estrago danado na cidade, embora estava óbvio, com esse enorme indicador, de que o desastre aconteceria. É exatamente esse o sentido que eu queria trazer para a conversa. Ou seja, o mundo não para de mudar, né? O Rick Beck, no último livro dele, que se chama Metamorfose do Mundo, fala da dificuldade da gente entender que o que está acontecendo no mundo ultrapassa a lógica de transformações ou revoluções, né? E é exatamente isso que a gente precisa pensar para ousar, para meter o pé na jaca, exatamente, e dar a resposta que efetivamente o mundo precisa, né? Eu vou retomar numa cena que eu já usei outras vezes, até porque tinha esse material já pronto, mas muito inspirado num artigo muito bom da Luciana Travassos, que é uma professora lá da UFABC, junto com um monte de outros autores, o Pedro Jacobi, o Tércio Ambrise, o Pedro Torres, que eles discutem nesse artigo, que eu gosto muito, por que ainda morre gente em eventos extremos na macrometrópole paulista. Ou seja, eles estavam falando desse evento aqui, dessa grande inundação que aconteceu e afetou principalmente o ABC e São Mateus, a divisa ali de Mauá, como o Duda apontou lá atrás, em 10 de março de 2019. Né? E o que é muito interessante nesse artigo é que eles concluem, depois de discutir as perdas, as mortes, que são 4 os fatores que resultam nas mortes. Primeiro, falta infraestrutura em alguns lugares onde acontecem o deslizamento. Segundo, em alguns lugares, a infraestrutura está completamente equivocada do ponto de vista de engenharia e da sua relação com o ambiente, como é o caso dos locais onde recorrem inundações, né, nesses casos. E não adianta propor a construção de mais um piscinão, né? Então, tem inadequação da infraestrutura, tem falta de infraestrutura. O terceiro aspecto que eles apontam é na incapacidade dos órgãos de emergência, da Defesa Civil, de se antecipar às mortes. Ou seja, a prática é muito mais de atender as vítimas, né? Em 2020, quando o acesso à marginal do Tietê ficou
emperrada por 2 dias, a gente observou a incapacidade da maior cidade do país, a cidade mais rica do país, de ter uma ação que oriente minimamente o desvio de uma rota de trânsito, ou seja, não ter rotas de fuga planejadas em lugares com potencialidade desse tipo. Ou seja, a forma de atendimento é muito pouco qualificada para se antecipar ao desastre. A prática mais frequente é aquela do helicóptero recolher a pessoa pendurada em cima do carro. E a quarta questão que eles apontam é que os governantes não têm práticas antecipatórias, ou seja, tudo é feito dentro de um plano de ações imediatas. Uma vez eu pedi autógrafo para o Omar Dario Cardona, que é um engenheiro colombiano bacana pra caramba, um grande produtor de estudos sobre risco, e ele escreveu isso aí no bilhetinho. O meu aqui já desbotou, mas eu tenho cópias dele, e está aí. Governar é antecipar-se. E exatamente por isso, quando a gente pensa na gestão de um problema, em nosso caso, é um problema que a gente denomina risco, mas basicamente o que é risco? Né? O que é aquela fórmula lá que os engenheiros de Santos não sabiam? O que aquela fórmula nos diz? Ela diz que para começar a entender um problema, eu preciso saber dele, eu preciso estudá-lo. Né? Então, tem 3 eixos estruturantes a gestão de risco. O primeiro é que você precisa conhecer. Não dá para fazer mais nada se você não mapear, se você não conhecer o território e identificar os cenários de risco. Então, queria dizer que fiquei muito feliz de ver a jovem profissional de São Paulo apontando que eles estão lá procurando os problemas, né? Não só dos clássicos riscos de inundação e deslizamento, mas também os riscos de dutos, prédios ocupados. É genial. Ou seja, nós precisamos identificar todos os cenários de risco na cidade de São Paulo. Os lugares que têm potencialidade para poder pensar medidas de prevenção, ou seja, aquelas medidas que antecipam a instalação de situação de risco, mitigação, transferência, etc. E também planejar o manejo de desastres e emergência, que é a tarefa específica da Defesa Civil. Mas isso seria muito fácil de falar, com toda a experiência e com o próprio desenho que a Camila nos aponta aí na sua apresentação ótima, se a gente já não tivesse num mar revolto instalado, não é hipotético, né? Em que fica cada vez mais claro que os barcos são diferentes, tem gente que está passando grandes apertos, enquanto outros, o barco chacoalha, dá enjoo, mas estão bem protegidos. Mas, enfim, que são as questões de emergência que nós estamos vivendo. Ou seja, nós estamos vivendo não mais um período de potencialidades de mudanças climáticas, de fim de mundo. Nós estamos vivendo o próprio fim de mundo. Né? Tem um livro, uma publicação do Paulo Artacho do ano passado, que eu acho top, que todo mundo devia ler, que chama As 3 Emergências que nossa sociedade enfrenta: saúde, biodiversidade e mudanças climáticas. Ou seja, se a gente não assumir que nós estamos numa situação, numa sinuca de bico, e precisamos juntar esforços para encarar essa complexidade, primeiro vai acontecer para depois a gente agir. Né? Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos no Brasil reconhecidamente uma cultura de precaução e de prevenção marcadamente frágil. Né? Ainda que
a história inteira do Brasil seja marcada por desastres, né? Toda a construção do território, né? Desde a madeira Mamoré até a abertura da Anchieta, né? Todas elas são marcadas por... A história do Brasil é uma história cheia de pequenos e grandes desastres, mas não faz parte da nossa cultura, né? Desse território continental, né? É difícil, inclusive, resgatar essa história. E as práticas e políticas institucionais para a gestão de risco no Brasil, que aconteceram nos últimos 50 anos, né? Elas tiveram o enfoque predominante na resposta aos desastres e no atendimento de emergências, nem sempre eficiente, aliás, quase frequentemente pouco eficiente, e com ações preventivas, entre aspas, sempre tendo a cara de poder de polícia para um ordenamento territorial também questionável, né? Dentro da lógica de expulsão da população da população mais pobre para a periferia, né? Essa é um pouquinho a história da prática de gestão de risco que a gente se desenvolve. Em poucos momentos, a gente vê, muito pressionado por grandes desastres, a gente vê a ação ter uma lógica de planejamento e de transformar em políticas públicas a questão do risco em questão de qualificação da segurança da população. Principalmente na última década, em que há um recuo muito grande das políticas de proteção à sociedade civil e da legislação dos direitos sociais, né? Isso teve um reflexo muito grande na gestão de risco na forma tradicional e ela recuou, inclusive, na capacidade de ação, tanto que eu vejo com muita alegria tudo isso que a Camila nos apresenta, esse avanço que está aí, né? Mas nós temos que perceber que esse período também significou uma intensificação da pobreza e da crise urbana, que se somam a essa manifestação brutal, né, das emergências climática, sanitária e da perda de biodiversidade, como o Paulo Artacho aponta nesse artigo. E a expressão mais trágica disso é a pandemia de Covid que a gente está vivendo. Se a gente for acompanhar as histórias, os relatos em que se orientava a lavagem de mão em muitos aglomerados ou comunidades ou favelas que sequer acesso à água as pessoas têm, a gente ficaria com vergonha da cidade protetora que a gente não está construindo. E, muito frequentemente, ao lado disso, também tem todo um negacionismo aí na história. Bom, mas o que eu queria trazer de contribuição é que a gente vai mudar um pouco isso, vai ter condições de enfrentar isso se a gente tiver a capacidade, primeiro, de observar o risco na nossa cidade como um problema socialmente construído, né? Ou seja, se afirmar claramente que os desastres não são naturais. É uma frase que se repete há 30 anos, né? E, no entanto, ela ainda continua sendo utilizada. Os riscos não são naturais. Eles são produtos das formas de ocupação do território, das relações sociais e das escolhas políticas e econômicas que são adotadas ao longo do tempo. Ou seja, na cidade mais rica do Brasil, né? Ali no centro, na Barra Funda, do lado de onde funcionava o Play Center, nós temos essa favela aí, na Rua Quirino dos Santos, na Barra Funda. Nessa favela, em março do ano passado, durante um desses
dessas chuvas extremas, no dia 10 de março, 20 de março, sei lá que dia, uma banheira, na verdade, isso aqui não é nem um rio, né? Isso aqui era antiga planície de inundação do Tietê, que foi aterrada com todo o avanço da cidade em direção à Marginal, etc. E depois ficou uma canaleta de lançamento de águas servidas e pluviais, e também se juntou aí alguma água do freático, enfim. O resultado é que essa artificialidade plena da situação, uma banheira veio navegando durante aquela chuva que jogou da Pompeia, ou de Perdizes, ali, um mar de águas do sistema de microdrenagem dessa região, e a banheira, um lixo jogado ali na margem do topo, veio flutuando e destruiu uma dezena de barracos, jogando o pessoal de dentro d'água. Não dá para a gente trabalhar com essa lógica dos desastres naturais no nosso ambiente, né? Especialmente no cenário pós-pandemia e de emergência climática, ambiental e sanitária, essa temática que nós estamos discutindo aqui, de riscos e desastres, ela ganha uma importância enorme, mas nós temos que assumir que ela é urgente e complexa. Ela tem que ser tratada como planos de governo, como problemas da sociedade, né? As práticas e as políticas de gestão de risco, em todos os níveis, precisam ser redesenhadas. Nós mesmos, velhos militantes riscólogos, como eu e o Duda, o Ronaldo, o Celso, os velhos fazedores dessa política, nós vamos ter que abrir mão. Oi? Fernando, você Oi. está sem áudio, Fernando. Dá uma ativada no seu áudio. Desde o começo? Desde o começo? Não, olha, eu estou ouvindo muito bem. Tá, estava falando mal de você, você escuta, né, cara? Eu ouvi também. Eu estava ouvindo normal. Eu estava ouvindo normalmente. Então, meu áudio está na praça. Está na praça. Então, eu vou voltar. A tela está ativada aí, tá? Tá sim, Oi? tá compartilhada. Estamos vendo sua tela. Então, deixa eu voltar aqui. Então, o que eu queria dizer é que esse assunto a gente vai precisar incorporar, e ao mesmo tempo que a gente incorpora essa complicação que se apresenta na frente, nós vamos pensar que a gente vai precisar redesenhar, talvez não se a gente se aposentar, mas não tem como se esconder, nem aqui em Cunha eu vou conseguir me esconder dessas mudanças, dessa emergência, desse cenário pós-pandemia que nós vamos encontrar no país, no mundo, na nossa cidade, né? Então, as práticas e as políticas nossas de gestão de risco, em todos os níveis, vão precisar ser redesenhadas em novas lógicas, métodos e, principalmente, formas de governança que envolvam necessariamente a participação social. Porque esses caras aqui, o Funtovsky e o Havertz, em 1999, em 1997, eles disseram a seguinte frase: os problemas de risco e de meio ambiente atuais, da contemporaneidade, eles têm um aspecto que distingue dos demais problemas científicos tradicionais. Os fatos são incertos, os valores são controvertidos, as apostas são elevadas e as decisões são urgentes, né? Portanto, a gente precisa ampliar os pares, ou seja, toda forma de prática de gestão de risco que a gente faz só com meio técnico é insuficiente se a gente não envolver todos os atores na construção e no sofrimento do risco. Essa foto, que é a capa do livro que nós lançamos hoje pela manhã, um livro GIRD+10,
gestão integrada de riscos e desastres. Essa capa ela tem um significado muito grande para a gente. É no Jardim Hébron, em que a gente foi fazer uma perícia que inverteu um pouco a história, junto com o pessoal da Prefeitura, da Defesa Civil. 2 geólogas brilhantes nos acompanharam. Esse menino da Defesa Civil, lá da região do Jaçanã, aqui estou eu e Rodolfo, que é um doutorando nosso, e a comunidade. E nós estamos consensuando um mapeamento de risco. E nós estamos também, não só consensuando os resultados, como nós estamos atribuindo corresponsabilidade, ou seja, quem vai cuidar de cada questão aqui, né? Eu acho que é por aí. Nós temos necessidade de ampliar os pares, né, na nossa atividade de gestão de risco, ao invés de fazer uma governança para dentro, de especialista para especialista. Governança não significa a gente conversar com a Secretaria de Habitação, com a Secretaria de Infraestrutura. Governança significa a gente se articular com a sociedade que a gente trabalha, né, que a gente representa, né? E aí as práticas de governança top-down, né, que elas conduzem ao insucesso, ao fracasso da gestão de risco, né? E elas devem se apoiar em múltiplas fontes de conhecimento e capacidades de diferentes partes interessadas, abrangendo as interfaces. Então, fazer ciência hoje, nessa complexidade, a gente precisa juntar ciência, política e sociedade. Não tem como a gente não fazer dessa forma. Queria mostrar, principalmente para o pessoal da Prefeitura, que nós desenvolvemos, junto com o Laboratório de Justiça Territorial, nós lá do Laboratório de Gestão de Risco da FABC, o Laboratório de Justiça Territorial da UFABC também, no PRAD da PUC de São Paulo e o Transborda da Unifesp, né, da Escola da Cidade, nós desenvolvemos uma atividade de extensão que foi muito interessante. Juntamos umas 50 pessoas de áreas diversas interessadas na discussão dos 51 edifícios ocupados e discutimos, fizemos uma troca de conhecimento. No primeiro dia discutimos, mas a lógica era como é possível requalificar a segurança nesses edifícios gradativamente, sem pensar que eles devem ser sujeitos às mesmas normas que 70% dos prédios formais não passariam também, né? Muitas vezes a norma técnica que orienta a vistoria do edifício ocupado, se formos aplicar no prédio que eu moro, pode ser que não passe também, né? Primeiro, qual o embasamento legal para essa reabilitação gradativa? É possível, com a mesma lógica que aconteceu com a questão de regularização fundiária, a gente pensar para os prédios? Segundo, para esse dia juntamos 2 juristas. No segunda oficina, discutimos do ponto de vista físico, o que dá para fazer, né? Então, o pessoal tanto da engenharia de energia da UFABC, quanto o pessoal da elétrica, da Poli, e aí já juntou um monte de alunos voluntários para trabalhar junto com isso. A Ana Flores, que é uma bombeira, urbanista e bombeira civil voluntária, que está fazendo trabalho com as comunidades nessas áreas para redução de risco de incêndios. No terceiro dia, nós escutamos a opinião das lideranças dos moradores, dos movimentos, né, sobre a ótica deles, com perguntas: como é que eles trabalham essa temática de risco? E, na última, como a assistência técnica podia
assistência técnica para habitação de interesse social, podia qualificar, escutando, inclusive, experiências de outros países, como foi o caso da professora Dulce Lopes, da Universidade de Coimbra. Foi um trabalho muito interessante. Seria interessante depois vocês conversarem com o Moretti, com o Celso Carvalho, que tiveram um papel muito importante na organização dessas atividades. Bom, mas eu queria também trazer para São Paulo e para a prefeitura, né, para a cidade, eu queria trazer algumas ideias do que eu acho que é possível colocar em preparação já imediatamente, dentro dessa lógica de gestão de risco, nessa conjuntura de crise. Primeiro, eu acho que vocês estão no caminho certíssimo quando vocês usam toda aquela tecnologia para identificar, cruzar vulnerabilidade com processos. Com isso, vocês já têm uma lógica mínima de mapeamento. Eu acho que a gente precisa parar de achar que um lugar tem só deslizamento ou tem só inundação. Eu acho que temos que criar uma metodologia de mapeamento que analise o ambiente, o pequeno ambiente daquela comunidade. Ou seja, que a gente analise a vulnerabilidade socioambiental e dos riscos ambientais mais presentes em cada microbacia, em cada concavidade, principalmente dentro dessa lógica das concavidades, lugares onde há fluxos de água, integrando condições de moradia, necessidades habitacionais, saúde, educação, mobilidade, cultura, lazer, condições de saneamento e abastecimento hídrico, formações de ilha de calor, circulação atmosférica, problemas de infraestrutura que contribuam para as inundações e deslizamentos ou afetem o conforto ambiental. Por quê? Porque, além das chuvas extremas, também as mudanças climáticas vão nos trazer, como nós já estamos vivendo, crises de abastecimento hídrico. Já está na praça. Como é que trata isso? Como é que aquelas comunidades precárias enfrentam isso? Tem condições de enfrentar? Eles são cidadãos. Então, o risco para eles é dramático. Ondas de calor e de concentração de poluentes. Como é que você identifica os lugares mais críticos? Principalmente condições de saneamento e de habitabilidade absolutamente, ou seja, as condições sanitárias inadequadas nos lugares. É um risco que, nessa condição pós-pandêmica, nós vamos ter que tratar como um risco enorme da cidade de São Paulo. Ou seja, a potencialidade de novas epidemias, que também está sendo cada vez mais desenhado, nos demanda que a gente procure já ir tratando as vulnerabilidades da cidade. Isso é uma tarefa de adaptação às mudanças climáticas. Mas a lógica tem que ser a qualificação de segurança e a redução de vulnerabilidade nos lugares mais críticos. A cidade precisa investir muito para reduzir tanta desigualdade e precariedade nessa cidade mais rica. É inadmissível que exista uma favela na Barra Funda, como aquela que está ali, ao lado de grandes empresas, de grandes shoppings. E é importante pensar também, né, entre todos os desenhos de adaptação necessárias, né? Então, a adaptação, para mim, ela não pode ser bacana que São Paulo esteja lançando um plano, e vai ser isso que vai ser discutido agora na próxima COP, né? A questão de adaptação, esse tema é urgente, porque só até agora o IPCC vinha discutindo a possibilidade ou não de acontecer, e agora o último relatório diz que o bicho vai pegar, já pegou, está pegando, não tem mais como reverter. E aí, como é que se adapta? As cidades mais ricas, né, do mundo estão reformando sua cidade, estão fazendo grandes reformas urbanas. Eu lembro em 2007,
2010 talvez, eu fui em Nova York, já tinha, a prefeitura já tinha, eu comprei uma revista que era uma licitação de projetos, logo depois do Sandy, do furacão Sandy em Nova York, a prefeitura fez uma licitação de projetos de adaptação que mexessem completamente no desenho da cidade, na relação com as águas. Eu sei de várias outras cidades, Boston, Chicago, e várias da Europa também, principalmente na Holanda, que estão fazendo grandes reformas urbanas. Ou seja, o grande recado da questão de adaptação é que significa olhar a cidade, revisar o olhar para a cidade. Não dá mais para ficar construindo piscinão, gente, pelo amor de Deus, né? E, por último, um recado direto para a Defesa Civil, né, é que a Defesa Civil precisa, utilizando a experiência do incrível Plano Preventivo de Defesa Civil, que é um instrumento fabuloso, né, é preciso desenhar para todas essas emergências previsíveis que vêm se desenhando, procedimentos e atribuições para todos os atores públicos, privados e comunitários frente a cada um dos eventos extremos esperados. Chuvas de mais, chuvas de menos, ondas de calor, epidemias, por subbacia. A quem eu recorro? Quem ajuda? Quem atende a emergência? Eu e o Duda fomos visitar em Bogotá um depósito logístico que a Defesa Civil de Bogotá tinha organizado para caso de terremoto. Incrível. Embora um terremoto aconteça, tem baixa potencialidade de acontecer ali. O último que aconteceu foi há muito tempo, tá? Mas, enfim, é isso, né? Fazer prevenção é planejar prevenção, né? E, principalmente, para poder aumentar a resiliência das cidades, a gente precisa aumentar o protagonismo dos cidadãos, né? Eram esses assuntos que eu queria trazer para vocês aqui nessa conversa. Muito obrigado. Fernando, obrigado pela tua apresentação. A gente teve um problema na questão do canal do chat de YouTube, então a gente não vai ter a possibilidade de ter interação de perguntas. Então, quem eventualmente tem alguma questão, eu vou passar um e-mail, que é do cigesp@cigesp.org.br, para encaminhamento de questões. E a gente já está avançando no nosso tempo, então eu vou fazer duas perguntas, tá? Uma para a Camila e a outra para o Duda e para o Fernando, para que eles a façam já nas considerações finais. Para a Camila. Camila, acho que foi importante todo o trabalho que vocês mostraram. Nós que atuamos aí há muito tempo nessas questões, ficamos felizes de ver como a coisa avançou e como a tecnologia, né, a partir daquilo que o Duda mostrou, e as ferramentas atuais estão sendo usadas de forma brilhante. Mas o que nos preocupa é isso, como está hoje, por exemplo, nesse contexto, a gestão de riscos e desastres na cidade enquanto estrutura institucional. Acho que é importante colocar como está hoje, até para a gente poder refletir, o objetivo nosso é poder contribuir. Depois, para o Duda e para o Fernando, como que se dá essa relação técnica com os operadores do direito? Porque ao menos vamos ter uma mesa que vai tratar a questão da habitação e recuperação de assentamentos precários, e vai ter a presença da Defensoria Pública, né, do Ministério Público. Então, até para dar um gancho para a discussão que vai ter amanhã, queria que vocês comentassem um pouco como é que se dá essa relação com esse poder aí. Então, eu passo aí para as considerações finais, e mais uma vez agradecendo muito a contribuição de vocês nesse nosso evento aqui da Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, Camila, está com você a palavra para as considerações finais, nos 3 minutos. Você perguntou da gestão, né, do risco na cidade. Então, hoje, como eu comentei, a Coordenação Municipal de Defesa Civil, ela está dentro da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Então, uma coisa interessante, né, que o Fernando falou, dos planos preventivos. Então, a cidade tem o plano para baixas temperaturas, para baixa umidade e os chuvas de verão. Então, existem esses planos, né, por enquanto. E esses planos, eles tratam justamente dessa atuação dos diversos órgãos do município para essas situações, né? Para baixa temperatura, para baixa umidade e durante o período de chuvas, que agora a gente já está na vigência do plano. Agora o plano de chuvas passou
a coordenação do plano para a Secretaria de Mudança do Clima, né, que é a secretaria agora recente. Então, a organização que a gente tem é essa. Tá? Dentro da Defesa Civil, a gente tem a divisão de prevenção, que cuida dessas atividades preventivas. Tem, né, as diretorias de Defesa Civil, que está uma em cada subprefeitura do território. E acho que é isso, né? Essa é a organização que a gente tem hoje. Eu concordo com muito do que muito ou tudo, né, do que o Fernando falou, dessa necessidade de se articular melhor, né? Então, da Defesa Civil conseguir se articular com os outros órgãos justamente para se antecipar. Eu acho que é uma transição que o país inteiro tem que passar, o mundo inteiro tem que passar, de mudar essa cultura, e a gente tem que, de uma maneira, ser um pouco protagonista nisso, né? Até pelo tamanho da cidade, a representatividade que essa cidade tem dentro do país. Legal. Então, acho que a gente vai ter que pensar um pouquinho como que é esse modelo nessa ótica aí que foi colocado, né? Eu acho que a questão do plano de chuva é um avanço, mas eu acho que é complicado você tocar várias políticas nesse olhar, principalmente que o Fernando fortaleceu, com a Defesa Civil embaixo de uma secretaria. Então, acho que ela tem que pensar como acontece em outras cidades, numa posição muito próxima ao gabinete do prefeito, né? Essa é a nossa opinião. Dudinha, está contigo a palavra. Vamos lá. Eu vou voltar a a última fala sua aí, Ronaldo. Perfeito, Dudu, vontade. Quando a gente ouve a Camila explanar todos os trabalhos que a Defesa Civil está fazendo, né, fica claro para mim que ao menos esse tipo de trabalho, que eu acho que, eu posso estar enganado, mas é a Diretoria de Prevenção, eu acho, né, da Defesa Civil Municipal, pelo que eu me lembro, eu fico sinceramente com a sensação que ela está no lugar errado dentro da prefeitura. Eu acho que esse tipo de trabalho ele só vai ganhar corpo e ele vai poder ser utilizado pela prefeitura e interferir nos outros trabalhos se ela tiver numa outra posição dentro da administração pública da cidade de São Paulo. Eu acho que as outras cidades, é o que eu tenho visto, eu estou aqui, agora eu estou aqui no hotel em Caxias do Sul, e eu estou trabalhando nos mapeamentos da cidade aqui de Caxias do Sul. E aqui eles têm uma comissão intersecretarias que toca áreas de risco na cidade. Tudo que é de área de risco está numa comissão intersecretarias, inclusive que tem um decreto municipal que institui essa comissão, que é tocada por 2, 3 secretários, em nível, então, de secretaria e gabinete de prefeito. E aí eles fazem todo o trabalho, os mapeamentos que eu estou fazendo para eles têm regularização fundiária, eles estão trabalhando com obras e estão trabalhando com os planos os planos da cidade para áreas de risco, planejamento urbano, plano diretor, defesa civil, ou seja, tanto a prevenção do risco, como também a questão do atendimento do desastre, é tocado dentro de uma estrutura maior da prefeitura, que é uma comissão. Por isso eu acho que essa parte do trabalho que a Camila apresentou para a gente hoje está no lugar errado, para mim. Ele deveria estar outro nível de secretaria. A minha visão seria até muito próximo do gabinete do prefeito, que é para poder trabalhar isso com todo mundo, sem ter níveis hierárquicos que possam atrapalhar, entre aspas, né, o acesso aos outros secretários também. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que está no lugar errado. E, aproveitando que nós estamos num trabalho, numa live, né, que é ligado à Câmara Municipal, está sendo uma semana que a Câmara Municipal está nos ajudando muito, né, está patrocinando e sendo o veículo, né, aí para as pessoas nos ouvirem toda essa semana. É uma boa oportunidade aí para os nossos vereadores aí pensarem nesse assunto. De repente, tocar nesse assunto de que a prevenção do risco tem que estar tocando
pela cidade toda, e não escondido numa secretaria, lá no cantinho, com bom trabalho, né? O que é muito interessante, Ronaldo, é que mesmo estando escondido numa secretaria, escondido entre aspas, é claro, é um ótimo trabalho, né? O Fernando elogiou e eu faço questão também de elogiar. Eu já conheci o trabalho e vendo a Camila falar, eu fico mais feliz ainda que a cidade está no bom caminho, mas no lugar errado. Obrigado, Ronaldo, é isso. Eu fico feliz, Duda, porque eu também enxergo isso, que a gente tocou esse trabalho com pouca gente, com muita dificuldade, né? A gente vê hoje a excelência que está sendo tocada. Fernando, meu amigo, está contigo a palavra, as suas considerações finais. Então, eu queria dizer que governar é antecipar-se. Então, o Cardona, eu gostei demais quando eu ganhei esse autógrafo. Eu sou um cara que gosta de autógrafo, né? Eu e o Duda fomos pedir autógrafo lá em Guayaquil, fomos pedir autógrafo para o Lavel, lembra? O Alain Lavel. Eu não tenho ídolo, e os caras ficam com vergonha, porque são engenheiros, né? Dá autógrafo. Engenheiro não dá autógrafo, só cantor. Mas, enfim, é isso. E ele fala uma frase de grande importância, que governar é antecipar-se. Então, eu avalio que nós todos somos, mesmo que a gente só forneça subsídio para os tomadores de decisão, né? A gente pode fornecer subsídios que os auxiliem a se antecipar, porque nós vivemos um momento com o cachorro mordendo a nuca, né? O cachorrão está mordendo a nuca, né? É assustador o cenário, né? Desde as nuvens de poeira que se erguem no interior, que eu lembro da minha infância, mas em Guararapes lá tinha aquela terra vermelha que vinha todo... Minha mãe corria tirar as roupas do varal, mas não matava gente, agora mata. Como é que é isso? Né? Quanta coisa nova a gente está vendo como geólogo, e mais do que como geólogo, como cidadão, né? Quantas mudanças brutas, né? no nosso ambiente e que precisam de respostas de governo, de governança, de práticas novas. Então, a minha consideração final aqui, gente, vamos ousar, principalmente vocês que são jovens, a gente está meio bagaçado já, vocês, ó, pé na jaca, certo? Saiam do normal, saiam dos limites que a ciência que aprenderam na escola lhes impõe, certo? Vão além, né? Sejam transdisciplinares, sejam indisciplinares quando precisar. Um abraço para todo mundo. Bom, obrigado. Bom, pessoal, eu fico até emocionado, né, de ver tudo isso. Foi um evento muito interessante, acho que a contribuição foi grande, acho que a gente vai ter muita coisa a contribuir com a carta de Anchieta. Eu queria agradecer assim, profundamente os amigos Duda, Fernando, por toda a experiência, né, e o pioneirismo nesse processo todo, e a Camila aí da nova geração que muito brilhantemente apresentou os trabalhos. Agradecer à comissão organizadora pela honra que me deu de estar aqui organizando essa live, né? A Débora Diogo, que está na relatoria, que vai contribuir bastante com todas as ideias colocadas, à Escola do Parlamento, através da figura do Marcelo, e a todos os organizadores, agradecer muito. E fazer uma chamada para que amanhã, né, dia 20/11, teremos 2 mesas, das 11h30 às 13 horas, a mesa de habitação e recuperação de assentamentos precários, que vai ter muita ligação com o que foi discutido aqui hoje. Acho que é importante a gente mostrar essa amarração. E à tarde, a tecnologia de informação com os aspectos de políticas públicas, que também tem ligação, inclusive foi comentado com a Camila, que toda essa informação vai estar aportada no GeoSampa, que é um sistema da Prefeitura aberto, que vai ser apresentado aí pela Luciana Pascarelli, né? E também vai ter o Radir, que é da subprefeitura, mostrando uma série de interferências da tecnologia na zeladoria da cidade. E os demais dias aí vocês têm acesso à programação. Então, eu dou por encerrada essa mesa. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.